Você já acompanhou todas as etapas aqui no Jornal Dia News. Mostramos detalhadamente todas as etapas da Operação Jogo Sujo, que é uma série de operações. Ocorreu mais uma agora. E aí o alvo, ou os alvos, influenciadores, mais uma vez, na mira da polícia, suspeitos de promoverem apostas. Olha as imagens da operação. Prisão, homem, mulher. Você vê aí que o padrão, meu primo, padrão de vida é um padrão razoável, né? Equipamentos de ginástica, ó. Mas esse delegado deve ter uns 2,30 metros de altura, viu? Policial, delegado. Olha aí. Trabalho da polícia, o delegado Matheus Zanata, superintendente de operações da Secretaria de Segurança Pública. Traz o Tony Silva. O Tony tem acompanhado a Operação Jogo Sujo e ele tem acompanhado desde o início, desde a primeira operação até a fase atual. Tony, boa tarde, seja bem-vindo. Mais uma vez, o mesmo esquema, segundo a polícia. Certamente. Promoção de apostas, apostas que não poderiam ser promovidas, utilização de redes sociais, e aí por trás de tudo isso a polícia aponta irregularidades. Certamente, Douglas, você tem razão, inclusive com algumas reincidências, exatamente isso. Boa tarde a você, boa tarde a toda a nossa audiência. Esta terceira fase da Operação Jogo Sujo, o mesmo objetivo, combater os crimes cibernéticos e principalmente crimes focados aí no jogo de azar, essa questão das plataformas falsas, enfim. Douglas, o que também chamou a atenção do delegado, tanto o delegado Humberto Mácula como o superintendente Matheus Zanata, que praticamente os modus operandi são os mesmos. E mesmo assim, facilmente, muitas pessoas se incorrem nestes golpes, nessas plataformas de jogos. Ele explica como eles fazem, né? As pessoas começam ganhando, aí se empolgam e aí se aprofundam naquele jogo, naquela plataforma, até chegar ao ponto de muita gente perde tudo, vende carro, vende casa, e acaba ficando sem nada para só então chamar a atenção da polícia registrando um boletim de ocorrência. São muitos os casos, viu, Douglas? Nós fomos lá, buscamos detalhes em uma reportagem que a gente acompanha a partir de agora. Vamos acompanhar. A Operação Jogo Sujo, que combate crimes cibernéticos dos mais diversos, incluindo jogos de azar e plataformas irregulares, entrou em sua terceira fase e 6 pessoas já estão presas, além de um vasto material apreendido. A Operação Jogo Sujo 3, né, uma fase importante que a DRCC, Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos, deflagrou essa manhã com o apoio da SOI, que visou exatamente desarticular essa organização criminosa, né? Uma organização criminosa que pratica os jogos de azar, lavagem de dinheiro, estelionato. Nós estamos ligados nesse tipo de prática que, além do glamour, além de toda essa influência que esses influenciadores causam, carros, viagens, por trás disso existe uma organização criminosa muito estruturada. As vítimas geralmente são induzidas ao vício do jogo, pois ao ingressarem nas referidas plataformas começam ganhando e só depois passam a perder. No desespero da recuperação terminam perdendo tudo. Só então procuram a Polícia Civil. Nós temos vítimas lá na delegacia, lá no departamento, que chegam arrasadas, destruídas, perderam 400 mil, perderam 200 mil em jogos, famílias que estão destruídas, pessoas que foram parar num consultório psiquiátrico com depressão, né? Pessoas que atentam contra a própria vida porque perdem nessa plataforma que não é legalizada, que não tem algoritmo nenhum de fiscalização, que não tem autenticação nenhuma, o algoritmo todo é colocado e confeccionado para que a pessoa perca,
pode até ganhar ali no início, mas no momento em que o valor cresce, ela tenta retirar, não ganha, e aí não consegue retirar, e aí perde tudo. Os modus operandi dos criminosos são quase sempre os mesmos, e o delegado faz um alerta para potenciais vítimas e até para quem já caiu no referido golpe. Se você joga esse tipo de jogo, saiba que você não vai ganhar nada, você vai perder tudo. Então, não inicie, não entre nessa jogatina, né, o vulgarmente chamado jogo do tigrinho. Não baixe a plataforma, não deposite seu dinheiro lá, você vai perder tudo. Procure casas que sejam legalizadas, casas que sejam auditadas, que tenham uma certa aleatoriedade legítima no momento da aposta, e não em plataformas que não se conhecem, que são fora do país, e que o algoritmo ele é todo preparado para que aquela pessoa que jogue perca. A quadrilha movimentou valores exorbitantes que agora estão à disposição da justiça. Só com esse casal que foi preso, nós verificamos que a investigada ela fez uma movimentação de 14 milhões em 2 anos e o marido dela fez movimentação de 700 mil reais em 2 anos. Nós temos os outros investigados também que fizeram movimentações volumosas, vultuosas, que passam de milhões. Aí, né, Douglas? Então, como você bem frisou aí, a gente que acompanha esta operação desde o seu princípio, observa que são praticamente as mesmas pessoas e geralmente as vítimas são outras, né? Porque algumas elas já ficam receiosas, mas o que não faltam são vítimas que se incorrem nestes golpes, mesmo com as divulgações, porque a imprensa como um todo cobre esse tipo de ações da Polícia Civil, que tem, diga-se de passagem, feito um trabalho excelente, um excelente trabalho, desvendando, chegando até essas pessoas que em alguns casos se dizem influenciadoras e que acabam por sua vez, porque como o delegado disse, quando a vítima se acha lesada, aí corre para aquele influenciador que havera mandado o link. O que é que o influenciador diz à vítima? Que não tem nada a ver, que ali ela está só divulgando, o trabalho dela é só de divulgação. Aí tem que recorrer ao algoritmo, que muitas vezes eles nem conseguem contato algum. Aí fica realmente muito difícil. Eis o porquê do desespero de muitas vítimas, Douglas. Estava conversando aqui com meu primo sobre... Porque, olha, vamos aqui... Obrigado, Tony, pela participação. Um grande abraço. E pela forma do Tony, vai continuar acompanhando, porque certamente virá a Operação Jogo Sujo 4, 5, Sim. 6, porque não tem fim, não. Verdade. Não tem fim, não. O negócio é bom para quem está envolvido, não para o jogador. Não para o jogador ou jogadora, mas para quem promove. Obrigado, Tony. Isso mesmo. Olha, eu chamo a atenção que é o seguinte, você já viu como padrão, que eu estou falando, padrão, você já viu pessoas ganharem muito dinheiro com jogos? Por exemplo, qual é o jogo que depende, que não tem? Tem, mas não é comparável. O delegado Humberto Mácula falou de aleatoriedade. Não é? Aleatoriedade é o acaso. Roleta. Você joga lá a bolinha, roleta gira, você não tem noção de como, o que é que vai dar. Vermelho, preto, qual o número, você não tem ideia. É a aleatoriedade. Outra coisa é você fazer um esquema para manipular o resultado do jogo. Esse é o ponto. Muito bem. Sinuca, baralho, dominó, pôquer, né? Baralho, pif-paf ali. Não tem algoritmo. São jogadores na mesa. Então, esses jogos, quando são apostados, eles dependem diretamente de quem joga. Fazer a leitura do jogo, entender como é que funciona, conhecer. É um estilo, né? Agora, você partiu para cassino eletrônico,
jogos online, como disse o delegado Humberto Mácula, os servidores estão em outro país. Você não sabe como é que aquilo funciona. Sinceramente, você que está nos acompanhando, você acredita de fato que vai lucrar com isso? Você diz, mas joguei esse mês, eu fui ver lá o balanço, eu ganhei. Mas, uma pergunta. Continue jogando e vê se dá para ganhar. Não é viver disso, vê se dá pelo menos para ganhar ali uma quantiazinha pequena por mês. Não vai dar. Quando você faz um balanço, vai chegar um momento que você começa a perder. Hoje, inclusive, tem a utilização de inteligência artificial, que consegue identificar os padrões. Mas, sim, milhares de padrões, bilhões de padrões. Capacidade de uma IA compilar dados, estabelecer padrão, é gigantesca. Agora, o negócio dá. Dá, inclusive, para os influenciadores. Você observa aí que não são assim, influenciadores de 500 mil seguidores, 600 mil, 700 mil. Mas o padrão de vida é considerável. Não é? Por isso que teve a Operação Jogo Sujo, Operação Jogo Sujo 2, agora a Operação Jogo Sujo 3. Todo mundo vê a ação da polícia, a ação competente da polícia, da segurança pública do estado do Piauí, mas continuam promovendo. Por quê? Porque dá lucro. Dá lucro. Olha, as casas, as residências, ó. Só que esse tipo de lucro, meu primo, tem um custo. E quando esse custo chega, é caro, é alto. É esse custo aí, ó. Visita da polícia e prisão. Não é?